WhatsApp 62992057336. Estou de volta ao programa Hamilton Espíndola, um culto em seu lar, todos os sábados, olha só. E na hora do especialista, hoje nós temos aqui a convidada, a doutora Amanda Raiva. Rapaz, e ela não veio sozinha não, viu? Ela trouxe o comandante lá do barco, você não sabe quem que é? É o Josué, rapaz. O homem é grandão, viu? Eu tenho medo. Agora, gente grande. Agora, o que nós vamos. Aliás, nós vamos conversar mais com a Amanda, nós temos que. Aí eu assustei com a voz do homem, rapaz. Ele é locutor, ó. É mesmo? Então vamos comportar aqui, vamos falar português correto. Vamos falar. Tudo bem, Josué? Vamos mandar na linha aqui. Tudo bom dia pra todo mundo. Já quase boa tarde, né? Viu? Sentiu o grave, ô Israel? Fala alguma coisa, Israel. Ficou com vergonha. Ficou com vergonha, Israel? Mais bonito, viu? Viu? É pressão, hein? Nossa, se eu soubesse disso, eu teria... Boa tarde. Tudo bem, né, Josué? Tudo bom, muito bom estar aqui com vocês. Hoje você não trouxe o Caleb, mas trouxe a Amanda, né? Isso, trouxe essa princesa joia rara do meu coração. Olha aí, rapaz, que bacana. Que maravilha. Bom, e nós tivemos o privilégio de conhecer a Amanda há algum tempo agora, né? A Amanda é preciosa mesmo. Ela está conosco lá no gabinete e eu fiz o convite para ela para falar conosco hoje na hora do especialista. Seja bem-vinda, Amanda, tudo bem? Obrigada, muito obrigada, Hamilton. Bom dia a todos. Bom dia aí. Não, já é boa tarde, Boa né? tarde. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui, compartilhar um pouquinho aí da minha história. Estou gostando muito dessa experiência lá no gabinete. Está sendo tá abrindo uma janela que até então eu não conhecia, né? O trabalho forte que vocês têm aqui na cidade. Está sendo uma experiência muito boa, muito produtiva para mim, muito rica. Bacana. Rico pra nós. Gente, eu não sei pra quem tá conseguindo, não está conseguindo nos acompanhar pelo YouTube. Gente, ela é linda. É aquela pessoa iluminada que você olha pra ela e você começa a rir do tanto que ela é maravilhosa. No dia que ela chegou lá, ela tá agora fazendo um período ali com a gente. E no dia que ela chegou, eu fiquei tão feliz porque eu pelo menos não tive contato, não soube quem que seria, né? E aí a gente pensa assim, vai vir uma pessoa, sim, a gente vai construir uma amizade, mas foi tão imediato, né? Pessoa disposta, aberta. E eu acho que é isso que faz a gente ter força pra gente enfrentar os desafios da vida, né? A gente ter coragem e ter bom humor, tem disposição, porque se a gente chega murchinho, desenxabida, já perdeu já. É verdade. É bom demais. Bom, a Amanda, ela hoje está nos apoiando ali uns insights bacanas que está acontecendo. Eu estou fazendo algumas postagens nas minhas redes sociais e agora fizemos uma postagem dos 80%, né, do acompanhante nas viagens, né, aéreas, também sobre o INSS, né? INSS. E outras postagens voltadas nesse nicho. Aí eu pedi para a Amanda, que ela é da área do direito, falei, me dá um suporte nesse sentido aqui. E o Samuel tem feito lá os posts, e aí tem nos ajudado muito nesse sentido, trazido aí uma melhor qualidade de expressão para também, né, os espectadores que nos acompanham e sabem da nossa luta, né, em Anápolis, pela causa autista, né, que nos trouxe aí um esboço, né, muito bacana dentro do contexto PCD, né, por estar já há alguns anos, né, dentro do CEMAD, que é o Centro Municipal de Atendimento da Pessoa com Deficiência, onde eu estive por 2 mandatos como vice-conselheiro, né, e aí conhecemos diversas pessoas, né, do segmento, pais, mães, né, pessoas com algum tipo de deficiência, e hoje a última o último momento agora que tivemos do conselho, que agora teve agora uma nova diretoria, que estamos aguardando agora para quem será presidente ou vice-presidente. Estive como vice-presidente, mas quando a Amanda chegou, eu falei, eu gostaria que você pudesse dar uma olhada para nós nesse segmento, e graças a Deus, minha esposa outro dia estava elogiando, nossa, mas esses posts tá, né, tão informativo, né? Muito bonito, acompanhado também. Maravilha. E chama atenção pelo trabalho,
de toda a equipe, né? É verdade. Na realidade, é toda a equipe que chama atenção. Vocês trabalham muito bem, muito bom. E o trabalho não é pouco. O trabalho não é único. E Deus vai abençoando todo o caminho de vocês. Verdade, obrigada. Eu falei pra você que ele era locutor. Viu? Tá Viu? vendo? Olha. Ó, Eu vou começar a melhorar essa voz de taquara rachada de lavadeira que eu tenho. Eu vou refinar, você vai ver. Até dezembro é minha meta. Eu vou chegar aqui com a voz adocicada, falar igual a Baby Neia. Baby Neia, me aguarde, querida. Chegarei ao seu nível. fala em Baby Neia, eu quero mandar um abraço pra Baby Neia. E eu quero, olha só, hoje eu fiz questão. Que roupa bonita que o senhor tá. Alguém podia gravar aí? Cadê o Zé? Alguém podia gravar. Ah, o Zé veio pra cá agora. Ó, eu fiz questão de vir com a camisa do Fint Poder hoje. O que é o Fint Poder? O Fint Poder é o fórum do Ministério do Trabalho que traz apoio às pessoas com deficiências e também pessoas aposentadas do INSS com algum imputados. E o Fint Poder completou agora 11 anos. Olha. 11 anos. E o privilégio, sabe o que é? O privilégio de saber que não fui eu quem falei, mas que foi a nossa própria presidente, Elizabeth Campos, falou que o Fint Poder teve início em Anápolis. Ó. Então o Fint Poder tem um projeto muito bacana, é o primeiro estado que criou um fórum, um seminário voltado para o emprego apoiado, que é o emprego da pessoa com deficiência. Por exemplo, hoje, né, muitas empresas não cumprem a cota, preferem pagar a multa, porque não sabe lidar, né, com as pessoas com algum tipo de deficiência no mercado de trabalho. Então, eles preferem apoiar, ou seja, trazer estruturação para o RH, né, apoiar aquela pessoa com algum tipo de deficiência e poder inserir a pessoa dentro do seu clive, ou seja, dentro do seu fio condutor que ela, né, vai desenvolver um projeto e um trabalho com a empresa, ou seja, né, tem alguém dando suporte, apoiando aquela pessoa. Então, o Fint Poder tem destacado isso. Então, parabéns, Beth, né, Elizabeth Campos, né, Beth, né, porque a gente acaba, né, com muito carinho, né, por esse trabalho, amiga, muito Trajano e a doutora Janilda Guimarães, a procuradora do Ministério do Trabalho em Goiás. Deus abençoe sempre vocês nesse trabalho. Por isso, olha aí, eu não poderia deixar, né, completando 11 anos, vim com a camisa do Fint Poder. Deus abençoe vocês. Por isso que eu vim com a camisa do Fint Poder. Tá bonito, tá bonito. Quer ver? Acompanhe lá no YouTube. Bom, agora vamos para nossa entrevista, né? Que nós, né? Nós é desse jeito, assim. É uma coisa mais dinâmica, né? E vai fluindo. Vai fluindo. O negócio, você sabe o que acontece, Amanda? Tem gente que chega aqui, chega tremendo. Meu Deus, já aconteceu de nunca falei no rádio. Dá 3 tipos de medo da pessoa. Advogados e tudo, entendeu? Já teve aqui, já. E aí, você começa a conversar e você fala assim, rapaz, Deus, que legal, eu fiquei tão... Mas se nós dá conta, qualquer um dá conta, não tem segredo, não é possível. Se nós demos conta, né? Tá tudo certo. Eu só tô aqui até hoje. Quem que não vai conseguir? Qualquer pessoa. Bom, olha só, a Amanda, ela está conosco, como eu disse antes, lá no gabinete, e ela é da área do direito, e hoje o nosso bate-papo com ela é sobre, né, desafios e fé, e também sobre a condição dela, né? A Amanda hoje, ela faz uso da cadeira de rodas, e nós vamos falar aqui agora, e eu vou deixar uma conversa livre para ela destacar o que ela quiser destacar, né? Falar sobre a sua superação, né? Sobre o processo da fé, a reabilitação, a readaptação, né? Enfim, fica à vontade, Amanda. Então, Hamilton, em 2004, eu morava em Goiânia, eu tinha 18 anos. Fazia psicologia lá, morava com umas amigas. E nas férias de julho, no dia 2 de julho de 2004, eu estava voltando para minha cidade, para casa dos meus pais, em Miquelândia. E a 40 quilômetros aproximadamente de chegar, o motorista, eu acredito que ele dormiu, porque eu estava dormindo no banco de trás, eu estava sem cinto. Era um desses quadrados mais antigos, e eu acredito que ele dormiu, o carro capotou algumas vezes e eu lesei a medula. Eu só tenho flashes assim do que aconteceu, de acordar, de estar presa no carro, depois de
no transporte pro hospital, enfim. Fui para Niquelândia, acabei de chegar em Niquelândia, o hospital me encaminhou para Goiânia. Eu tive uma fratura exposta na perna esquerda e lesionei a medula na terceira e quarta vértebra torácica. Nossa. A medula, ela é responsável pelos comandos de sensibilidade e movimento. Então, a coluna vertebral nossa, que começa bem aqui em cima, na C1, e vai até lá embaixo, na região aqui do cóccix, na S3. Eu lesionei mais ou menos na altura do peito, em T3 e T4. Da lesão para baixo, eu perdi imediatamente a sensibilidade e movimento. Com o passar do tempo, como a minha lesão foi incompleta, começaram a voltar movimento e sensibilidade. Então, hoje eu tenho sensibilidade e movimento parcial. A minha perna direita tem movimento e é isso. Então, assim, foi um período bem complicado, bem difícil, porque você precisa reaprender como funciona tudo. Começar do zero, Do né? zero, exatamente. Então, assim, eu fiquei 35 dias internada no IOG, no Hospital Gente. Ortopédico lá de Goiânia. 35 dias, voltei pra casa, fiquei 10 dias, depois voltei pro CRE, fiquei lá mais 40 dias. Deitada, porque eu não conseguia ficar sentada. Você precisa aprender a ficar sentada, você precisa aprender a tocar cadeira, você precisa aprender como vai funcionar seu intestino, a sua bexiga. Para quem não tem movimento, você vai precisar aprender os cuidados para proteger as partes que você não tem movimento, porque é perigoso você machucar, Sim. queimar. Então, assim, começar de novo. Você tem uma rota ali, de repente muda tudo, você tem que se refazer e começar de novo. Né? E começar com os nomes esquisitos, né? Porque daí tem dizeres técnicos, aí vem o médico, você falando aí da T, não sei o quê, da coluna cervical. É uma aula de anatomia, isso aqui é praticamente uma aula de ortopedia. Mas é verdade, você precisa se reencontrar de novo. Pô, quem sou esse novo eu agora dentro desse universo? É um processo bem, bem, bem difícil. Que pra mim não teve assim, eu não tive um médico, o médico não chegou e falou, olha, mas você não vai andar mais. Não tive esse diagnóstico. Porque quando se fala em coluna, quando se fala em medula, é tudo muito incerto. Como a minha lesão não foi completa, ou seja, não lesionou completamente ali, e os movimentos foram voltando aos poucos, o médico falou, ó, eu não posso te dar um diagnóstico e falar se você nunca mais vai andar. É fisioterapia e reabilitação. Então, assim, 19 anos depois estou eu aqui. Nesse tempo, hoje eu sou uma jovenzinha medular, né? Na questão, assim, 19 anos de lesão medular. Mas foi um período muito, muito, muito difícil. Imagino. Olha, até pra gente ouvir já é difícil da gente assimilar tudo isso, né? Agora, não querendo entrar nos pormenores, não, mas você tem um garoto, né? Tem um jovem rapaz de 16 anos. Olha, então você teve ele depois da sua lesão. Josué e eu namorávamos. Olha. Ele é conhecido como namorado. O namorado. Namorado na época do acidente. Foi, a gente fez o ensino médio juntos. Oh. Aí eu tava lá em Goiânia, mas assim, no dia nós estávamos brigados e meio que terminados. Olha. Ele até, você gosta de falar essa Por parte? culpa dela. A culpa delas. Por culpa Claro, dela, por culpa claro. dela, É sempre claro. assim, né? Mas assim, foi muito difícil, porque eu recebi a notícia. Foi na sexta-feira, né, que ela viajou. Horas antes do acidente, nós nos encontramos. Tivemos aqui aquela pequena discussão. É a pequena troca de Aquela desabafo. coisa e tal. De desaforos. E aí, na madrugada, eu recebi a ligação da irmã dela. Ô, culpa que vem. E muita culpa. Ele tentou, falou, não, vamos comigo pra Niquelândia. Mas meu pai já tinha comprado, eu tava com ódio da cara dele. Eu falei, não, já tá tudo certo. Eu vou desse jeito aqui mesmo e fui. Ai, meu Mas Deus. assim, A gente ri porque a gente passa por isso, gente. Nós somos humanos. Que mania que a gente tem de criar personagens, né? E a gente fala aqui de histórias reais. Então, o senhor Josué, no alto do meio do debate de uma DR muito séria, o senhor recebeu a notícia aí. Então, realmente, você se viu numa situação muito
muito complicada ali, entre administrar tanta coisa, tanto sentimento, né, que vem. Vem um sentimento de culpa, né? Por que eu não assisti? Por que a gente não perdoa? Por que não abre mão disso, daquilo? Mas realmente, a gente acha que a vida é eterna, mas a vida não é. Ela é simplesmente passageira. E o problema é que a gente acha que a gente vai ter todo o tempo do mundo e que nada de ruim vai acontecer com a gente. Exatamente. A síndrome de super-herói que a gente tem desde que nasce, né? E a gente não tem todo o tempo do mundo. Principalmente jovens, né? E a gente... E sempre as coisas podem acontecer com a gente tem que mudar. Mudar tudo. Mas é a primeira vez que eu tô vendo o Josué. Eu achei um caboclo simpático, e apaixonei pela voz dele. Ele já trabalhou em rádio. Por que você não avisou a mãe? Não, vambora. Lá em Niquelândia, que passou. O programa da igreja dos jovens foi um tempo. Olha que maravilha. Bacana. Já temos alguém com muita experiência aqui. Muita experiência. É mesmo? Programa de jovem, se era programa de jovem, já tem um menino de 16, então vocês têm quanto tempo de casado? Praticamente 16 anos. Olha, 16 anos. Maravilha. Olha aí. Que bênção. Então é a experiência mesmo. Mas, e assim, eu então, acho... Tem que bater continência pra ele, pedir licença. E assim, que eu acho interessante é o fato de você se manter firme nesse relacionamento que já tinha praticamente ali tudo pra não dar certo. E daí, quando você vem com uma notícia dessa, você tem que ter muita força de vontade, para você assumir isso daí. Eu falo assim de uma realidade que eu tô na ponta e vejo isso diariamente. Eu acolho as mães dos autistas e é assim, no mesmo ano que sai o diagnóstico, o laudo, é no mesmo ano que vem divórcio. Porque os pais não aguentam. 95% dos pais abandonam. Eu não sei o que acontece com esses homens, que estão cada vez mais covardes. Desculpa, mas a palavra é essa, não tem outra palavra. E assim, no caso de pai, não tem ex-pai. Não tem como você renegar um filho e você dizer, agora eu não sou mais responsável por ele. Mas os pais abandonam não só a parte financeira, que a maioria são omissos nessa parte, mas também eles negligenciam a parte psicológica, a parte de fazer as terapias com os filhos, de você suprir a parte emocional, a parte psicológica, a parte da espiritualidade, a parte também de você cobrir e ser responsável por essa criança. Não é só dinheiro. É ter ali a referência de pai. E aí, quando você vai falar de pai, eles vão embora. A maioria vai embora. E aí, no seu caso, você nem era pai. Você era um jovem, né? De um relacionamento solteiro, que você não tinha muita responsabilidade ali, porque vocês estavam brigados. Brigados. É porque eu sou uma jovem adorável. Envolvente. Eu era, né? Agora eu já sou uma jovem senhorinha. Não, você é muito cativante, assim, aquela pessoa que gosta de ficar perto. Mas ela é esperta, porque ela estava fazendo psicologia. Deve ter era algo psicologia? Era. Ai, gente. Deve ter algo aí, entendeu? Vamos descobrir isso ao longo dessa conversa. Bom, mas aqui, olha só, nós falando aqui sobre a situação, né? Com certeza, pós-acidente mudou tudo. Tudo, né? Mudou tudo, né? Situação de depender, né? Situação da recuperação, reabilitação. Niquelândia, é verdade que eu conheço, é uma cidade que não tem estrutura. Nenhuma estrutura. Eu morei lá em 87, né? Inclusive passei outro dia, nós fomos para Colinas do Sul, ministrar lá sobre autismo, e eu fiquei muito saudade, né, da minha infância ali, né? Perto ali da Garagem São José, enfim, fiz até um vídeo. Mas não tem estrutura. Aí você tem que sair de lá, vir pra... Niquelândia na época tinha menos estrutura ainda. Porque assim, até pra me resgatar dos carros lá, hoje lá já tem SAMU, tem bombeiro. Na época não tinha. Meu Deus. Então Deus foi tão bom. Deus cuidou tanto de mim que era um amigo muito querido da minha família que estava passando, que me resgatou e me levou no carro. Se não fosse por isso, com certeza não teria outra chance. Provavelmente. Mas não tinha. Eu tive dos 40 dias, mais ou menos, no CRER aqui em Goiânia. Então, esse processo, no início, de você estar num local que tem aquela especialidade, faz toda a diferença na vida de uma pessoa que lesou a medula, de um paciente lesado medular. Então, hoje aqui, mais próximo de nós temos o CRER em Goiânia e nós temos o Sara Kubitschek em Brasília, que é a referência. E lá no Sara é que mudou minha cabeça. Olha que interessante. Eu até ir pro Sara, eu era meio revoltadinha, assim, porque eu sou uma pessoa difícil, né? Eu não sou uma pessoa
tão fácil calma, assim, né? como vocês imaginam. Eu era uma jovem bem rebelde, bem rebelde. Revoltada. E aí, eu fui pro Sara na força do ódio. Ah, meu Deus. Porque eu tenho um tio que já faleceu, infelizmente, era vereador. E aí ele ficava insistindo que eu fosse. Porque na cabeça dele, se eu fosse pro Sara, eu ia voltar a andar. Então eu falei assim, eu vou pra provar que eu não vou, que isso aqui não tem jeito, não vai resolver minha vida. E eu fui e fiquei no Sara, na primeira internação, quase 60 dias. Sozinha, até então saía da barra da minha mãe, porque a gente fica muito dependente, emocionalmente, inclusive. E fiquei lá esse tempo sozinha, e aí abriu a mente. Porque lá o tratamento não é só físico, é psicológico. É você aprender que agora aquela vida que você tinha, você não tem mais. Acabou. Faz ali o velório, enterra. E agora vamos reajustar. O que você pode fazer, o que você consegue. E vamos. Tem muita coisa que se pode fazer. Então, esse olhar, eu saí do Sara na época, querendo fazer uma viagem sozinha de ônibus pra Palmas, pra casa de uma amiga minha. Eu saí já com a cabeça mudada dessa forma. Isso, ótimo. Que essa vontade de ser independente, de voltar com a minha vida que eu tinha antes. E aí, assim, mudou algumas coisas, mas assim, esse tratamento, esse acompanhamento é muito necessário, sabe? Na vida do lesado medular é imprescindível você aprender com quem entende como é que você vai fazer de agora em diante. Então, por isso que é importante a gente falar sobre política pública em todos os aspectos, porque dependendo da informação que você recebe, você transforma a sua vida. Exatamente. E assim, o acolhimento que você está falando na parte não só da reabilitação física, mas de você organizar a sua vida. Você precisa de alguém para te dar uma direção. É tudo novo, né? E o próprio contato, Janaína, com outras pessoas da mesma condição que você está é muito rico. Olha, eu acredito que isso não só para lesado medular, mas para todas as pessoas com deficiência, qualquer que seja. Porque assim, de repente eu faço de um jeito, você faz de um jeito melhor. Ótimo. E já abre a minha mente. De repente eu vejo uma forma como você lida com determinada circunstância que muda a minha forma de lidar com aquela circunstância. Então é muito importante essa socialização com pessoas que estão vivendo na mesma condição que você. Porque de repente você fala, nossa, mas aquela família, eles têm um jeito diferente que eu não consigo ir lá em casa, o que será que eles fazem? E aquilo vai mudando, vai te enriquecendo. Essa é a verdade. Por exemplo, quando a gente faz os nossos cafés, ou então faz ali um piquenique, né, da família autista, eu falo, é o momento de trocar as figurinhas, né? É o momento de trocar as experiências. Então, né, às vezes o que deu certo com, né, então, por exemplo, quando você vem falar aqui sobre o que aconteceu com a sua ida para o Sara Kubitschek, ali foi o marco, né? Foi o marco. Foi a linha tênue, né, de mudar a sua perspectiva. Olha só, quem chega dependente da mãe já chega querendo viajar para Palmas, entendeu? Sozinho. Exatamente. Então, por quê? Porque com certeza lá também você encontrou com outras pessoas que tinham experiência, né? Moravam sozinha, que tocavam a vida, que dirigiam, enfim. Bom, Amanda, o nosso horário já foi, meu Deus, mas eu tenho que fazer, eu tenho que fazer ainda 2 perguntas aqui. Desafios da pessoa cadeirante. Olha só, eu tenho um projeto aqui em Anápolis que chama seccionar as calçadas, fazer aquelas faixas seccionadas que tem nas pistas de rolamento, né? Eu queria que fizesse isso, já encaminhei, já conversei, estou aguardando, estou com fé, com esperança. Para quê? Para otimizar. Por exemplo, a BNT, né? Ela traz uma norma que é 1,20 m, né, em cima das calçadas, para poder ter liberação, né? Para todo tipo de deficiência, mobilidade reduzida, né? Os autistas que tem qual que é a característica do autista que não sabe o tamanho do corpo? Propriocepção. Ele não consegue às vezes dimensionar meio estabanado no andar. O Reginald tem isso, meu filho tem isso. Daí, por exemplo, o deficiente visual ou o cego, né, com a bengala, e o cadeirante. Então, a nossa ideia é fazer com que fizesse essa faixa seccionada, pudesse colocar a liberação da parte, em especial o quadrilátero central,
né? A parte de dentro, a parte da loja, liberado, e a parte de fora para ficar ali os ambulantes, enfim. Porque hoje nós temos um ping-pong, vem aqui, faz aqui, e aí a pessoa não tem condição de andar com qualidade no centro da cidade. Então a nossa ideia é essa. Então, assim, falando aqui dos principais desafios de uma pessoa cadeirante, eu acho que também tem a situação, né, de não ter rampa de acesso, situação de acessibilidade em primeiro lugar, com certeza. A minoria dos lugares públicos e privados que a gente vai tem realmente a acessibilidade. Que é a questão rampa, gente, porque assim, eu fiz uma rampa aqui, mas o pico dela é como se eu tivesse indo pra, como que é o nome daquele? O Everest. O Everest. Uma pessoa andante, de repente, tem dificuldade, e não adianta. A rampa, ela tem que estar na angulação correta, para uma pessoa conseguir sozinha. Banheiros, é uma realidade muito, muito, muito ruim, muito difícil. Inclusive em hospitais, Hamilton. Eu já tive o desprazer, inclusive para hospital particular, de não ter banheiro que um cadeirante possa usar, que é uma coisa muito básica para qualquer pessoa. Nas portas, né, bem menores. Portas menores, escolas, eu já tive em escolas, eu tive que voltar, tive que ir embora, porque eu estava fazendo um curso, e as portas das salas de aula não entravam uma cadeira de roda, pra vocês terem ideia. Então, assim, a gente está muito atrasado nessa questão, mas precisamos lutar, né? Não podemos desistir, precisamos informar as pessoas, porque não adianta também ter os acessos, se ter os estacionamentos privados, se vem um filho de um sei lá o quê e coloca bem lá na vaga reservada. Uma pessoa que anda, que não já precisa... Já tivemos problemas aqui em Anápolis quanto à questão de vagas para autistas, hein? Sim. Questão de banheiros, a pessoa anda com as pernas, tem todos os banheiros lá que ela pode usar, mas ela insiste em querer usar o banheiro da pessoa com deficiência. E aí a pessoa que está precisando, de repente, chega ali, não pode usar. Exato. Então, assim, são muitos desafios nesse sentido e a gente precisa... E o mais importante é a gente pensar, e se fosse comigo? Exato. Quando o calo aperta no meu pé, aí eu grito. Mas por que quando eu mesmo estou apertando o pé do outro, tá tudo bem e é mimimi? E assim, uma questão... Mimimi. É mimimi. E outra coisa, que é importante a gente falar, quando a gente tá falando de acessibilidade, não é privilégio, meu bem, é lei. E também a gente precisa alertar e colocar um pouquinho de dúvida no seu coração, querido ouvinte. Por quê? Você pode um dia sofrer um acidente, você pode, Exato. por um período, usar uma cadeira de roda, você pode, por um período, usar uma muleta. O pessoal gosta de andar de moto aí, querido, a maioria de vocês machucam. Gente, então, e assim, se você está construindo sua casa, já pensa assim, a porta de 70, se eu precisar, ela não vai entrar uma cadeira, ou se eu quiser, se um filho, se um neto, ou se um amigo querido precisar, ele não vai comportar. Então já faz ali a porta de 80, gente, você não vai gastar muito mais assim, não. é até melhor, né? A porta de 80 passa a cadeira. Né? E tem toda essa questão, uma criança, quem tem bebê vai passar com carrinho em todo lugar. Então, assim, quando você vai falar de acessibilidade, não é privilégio para cadeirante, é para todas as pessoas que precisam e têm consciência de que um dia eu posso precisar de acessibilidade às rampas da nossa cidade, inclusive do centro da nossa cidade, as rampas nas calçadas, realmente é um desafio muito grande. A gente que anda, a gente que enxerga bem, que consegue dimensionar. Eu caí outro dia no centro, quase morri de rir mesmo. Depois fiquei pensando, gente, isso aqui é muito sério. Isso aqui não é uma questão pequena, isso é muito sério. Então, quando a gente traz esses assuntos, depois a gente vai até trazer a doutora Amanda aqui para falar mais vezes, porque a doutora Amanda, ela é uma advogada, a gente falou muito da psicologia, mas ela é uma pessoa aí habilitadíssima. Tô só esperando a minha carteirinha da OAB chegar para oficializar esse título. E eu vou graças falar um negócio, a Deus. ela... Com muita alegria. Ela vai ser uma defensora aí. Sem dúvida, né? Já tá no sangue. Marido e eu estamos aí firmes e fortes. Deixa eu falar. Organizando tudo. Deixa eu falar. Agora vamos falar sobre fé, né? Superação, fé. Foi uma questão bem complicada, realmente. Nada disso porque, é possível. Como eu falei, eu era uma ovelhinha bem rebelde. E é interessante, tava lembrando isso ontem, pensando o que eu iria falar aqui. Deus é muito bom e a Bíblia fala que a salvação vem do Senhor. É verdade. É Ele que nos busca, é Ele que nos traz. Algumas pessoas vão precisar ser mais trabalhadas que outras. E eu creio que eu sou dessas que precisa ser melhor trabalhada.
Algumas semanas antes do acidente, eu estava bem afastada do Senhor, muito afastada. E sabe quando você se encontra naquela situação que você simplesmente não consegue voltar? Meu coração doía todos os dias, eu sofria todos os dias, mas eu não conseguia fazer esse caminho de volta. E um dia, andando em Goiânia, no centro ali da cidade, arrasada, eu andava na rua chorando. Tinha uma igreja aberta, eu entrei, eu ajoelhei e eu não conseguia falar. Eu só chorava. Eu chorava muito. E aí eu me lembro que no final de chorar tanto, eu falei assim: Senhor, eu não consigo voltar. Se o Senhor não me buscar, eu não vou. Eu não dou conta. Eu não tenho força. Algumas semanas depois, eu sofri o acidente. Olha. E foi a forma, não tenho dúvidas, que o Senhor me trouxe de volta para começar o início de um trabalho no meu coração, de quebrantar esse coração bem rochoso que é o meu. E Deus tem feito e tem aperfeiçoado. Eu sei que já está no final, queria só deixar uma reflexão para quem está nos ouvindo, que é lá em Isaías 43:2, né? Fala: quando passares pelas águas. Quero ler, tá até aberto aqui. Eu estava meditando nesse versículo ontem. E quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Haverá fogo, haverá águas turbulentas. Isso é certo. Agora, nós que temos o Senhor, nós conseguimos passar pelo fogo e pelas águas. Isso é certo. Nós não somos sucumbidos, nós não iremos ficar destruídos em meio a tudo isso. Tem os momentos, eu tive muito mais crises de fé do que eu tenho de vida. Mas o Senhor tem me segurado e me sustentado em todas elas, e me trago sempre de volta em todas elas. Isso para a glória do Senhor. Uau, que maravilha! E essa é a liberdade, ela vinha de dentro para fora, não é de fora para dentro. É a liberdade que a gente tem que ter na nossa essência, de se encontrar quem sou eu em Deus. E encontrar um sentido para tudo isso que a gente passa, ter sustento do Senhor, porque a crise ela vem para quem tem um diagnóstico ou para quem não tem nada, outro tipo de problema, né? Outro tipo de dificuldade. Eu não tô falando de problema de deficiência, não, eu falo de problema em relação na sua casa, sua família, seu emprego, financeiro, tem muitos, né? Bom, Amanda, eu queria ter mais tempo contigo. Vamos também, ter outra oportunidade. Vamos falar mais, viu, José? Opa. Tá? Mas os meninos já ali tá botando o dedinho, já passou. Eu quero só agradecer, tá? Algumas considerações? Não só agradecer a vocês mesmo, eu tenho certeza que vai ser uma caminhada nossa aqui do gabinete muito produtiva e vai render muitos frutos, né? Tanto para nós pessoal como de crescimento, como para a população, para o povo mesmo que está nos ouvindo, todos vão ser beneficiados aí, sem certeza. Como é que chama o garotão lá? Felipe. Felipe, um abraço, Felipe. Felipe tá ouvindo a gente. Josué? Muito obrigado pela oportunidade, e nós estaremos juntos aí nessa caminhada. Eu um pouco mais distante, mas sempre ali naquela retaguarda, né? Acompanhando vocês e dizer que Deus abençoe todos os caminhos de vocês. Obrigado, gente. Deus abençoe vocês. Onde break. Sempre. Esse é o programa